Bom dia, senhor. Bom Seu dia. nome? Josiel. Seu Josiel, o senhor trabalha na empresa Amazonas Veículo? Sim, sou proprietário. O senhor é proprietário da empresa? Isso. Sei. O senhor tem conhecimento desse fato aqui que está sendo trazido à apreciação da Justiça, referente a uma compra de um veículo na sua concessionária? Tem, sim, senhora. O senhor estava presente no momento dessa Sempre compra? estive. Na minha empresa eu fico todos os dias. O senhor conhece o autor? Sim, desde o dia que ele foi a primeira vez na minha loja comprar o carro com a irmã O dele. senhor teve contato com Tem ele? com eles dois. Sim? Sim. E o que foi que aconteceu? Eles estiveram lá na loja para comprar um carro e aí ela passou a ficha dela junto à BV e os demais bancos para comprar o carro. Daí a ficha dela não aprovou. Passamos em todos os bancos, como é de praxe, e como ele estava com ela, ela pediu que tirasse o carro para ela no nome dele. E eles tiraram o carro, né? O dinheiro da entrada saiu da conta dela, ela que fez o depósito da entrada. O senhor sabe dizer quanto foi? 5 mil e uma fração, que eu não me lembro bem o detalhe da Foi entrada. pago nesse ato? Nesse Não, momento? foi feito, creio eu que foi feito um depósito, doutor. Ou então foi feito um pagamento em dinheiro e a loja deu um recibo para ela em nome dela, da senhora, esqueci o nome dela. E eles dois, então eles compraram. Na hora de assinar, ele foi com ela para assinar, porque até então eram dois irmãos que estavam na minha empresa, né? E compraram o veículo, levaram o veículo da loja no dia da entrega do veículo, por conta dele não ter habilitação, ela é habilitada. Então, quem recebeu o carro legalmente foi ela, por conta dela ser habilitada. Então, ela fez o pagamento em dinheiro ou em depósito, e ficaram de pagar a transferência de proprietário no valor de 380, que é um valor pago para alienar esse veículo ao Detran, com o nome do banco, e transferir de propriedade, para ele, no caso. Mas, em todo momento, ele sabia que o carro era dela. Ele tirou para ela, certo? Então, eles dois foram à concessionária juntos para ela comprar o carro em nome dela. Foi. Não obteve sucesso em função do cadastro do Isso, financiamento dela não ter sido aprovado. Sim, foi ela, o sobrinho dele e a sobrinha dele. Sei. Na verdade, ela tentou em nome dela, do filho dela, que é sobrinho dele, e da sobrinha, parece que era de menor. Não deu A certo. senhora Vicentina, é isso? Dona Vicentina. Sei. Aí o automóvel foi adquirido no nome do seu Florencio. Para Dona Vicentina. Inclusive, a entrada, quem deu foi Dona Vicentina. Sei. A documentação toda foi em nome do autor. Dele, porque quando o contrato de financiamento é feito, o banco aliena em nome dele. Embora tendo uma relação deles dois, legalmente, para o banco e para o Detran, o dono é ele. Sim. Mas tem uma relação de irmandade, eles dois, que, inclusive, nas outras audiências, ele nega não ser irmão dele, né? Ela, né, a Dona Vicentina. E aí eles voltaram, doutora. Depois de 15 dias, eles voltaram na loja, porque o carro deu um problema ali perto da Coab. O carro era seminovo? É seminovo, nós só vendemos seminovo. Sei. É um Siena vermelho. E eles compraram esse carro e eles dois para lá resolvendo não sei o quê. E aí o carro deu um pane elétrico. Entraram em contato com a loja, porque nós fornecemos uma garantia de 3 meses ou 5 mil quilômetros, estava dentro da garantia. Nós mandamos buscar o carro, inclusive eles dois. Levamos o carro para a loja, mandamos consertar. Entregamos o carro, 2 dias depois eles reclamaram de um outro pequeno reparo. Corriqueiro, parece que um óleo pingou na garagem dele lá. E aí voltou novamente, nesse dia a mãe dele teria uma consulta, a mãe deles dois. E ele estava muito zangado porque o carro estava dando defeito. E aí a loja foi e deu um carro para eles irem resolver o problema deles. E eles foram no carro da minha empresa, resolver o problema deles. O carro não saiu no dia prometido, eles ficaram com o carro da minha empresa 3 dias. Isso sem pagar nada, porque era um problema que era da minha empresa, o carro com defeito, e ele estava com uma necessidade, nós teríamos que suprir a necessidade dele. E aí depois, quando foi para entregar o carro, na verdade, em nenhum desses momentos, ele particularmente levou o carro, porque ele não dirige. Quem estava dirigindo era ela, a irmã dele e o sobrinho dele. Então, a Mas ele estava concessionária efetuou a venda de veículo. um veículo para o seu Florencio, Sim. ele sem possuir habilitação. Porque os bancos vendem. Sei. Isso, mas eu tenho que ter um condutor. Esse condutor eu tenho que... Hoje, na época não, mas hoje o condutor tem que ter grau de parentesco. E no caso ela sendo irmã, o banco aceita. Certo. E na época que eles estavam lá para adquirir esse veículo,
E o senhor tomando conhecimento que ele não tinha habilitação, portanto, ele não poderia sair, receber o veículo para conduzi-lo, foi exigido algum documento dele assinado, autorizando a irmã a receber em nome dele o veículo? Olha, entregando um documento que ele assinando, ele levando, não. Mas o que eu tenho é que se eu estou junto com meu irmão, minha irmã, e nós estamos comprando carro para ela... Não, se atenha só à situação. Sim, não está ótimo. Não fale de forma hipotética, porque a gente não tem como generalizar. A gente quer saber... Mas ele não foi entregue para ele porque ele não tinha habilitação, mas ele estava junto com ela e eles receberam o carro, eles dois. Mas 5 horas da tarde, tem até a documentação. Quando ela foi receber, ele estava junto? Estavam juntos os dois, sempre estiveram juntos. Sempre estiveram. Ele alega que ele não recebeu porque ele estava viajando. E ele sabe que isso não é verdade. Porque como é que ele está viajando se no outro dia ele volta com o carro com defeito? Uns 5 dias depois, eles voltaram com o carro com defeito. Até aí, doutora, ele reclamava na minha empresa o defeito do carro. Inclusive, um dia eu estava lá, porque minha empresa não é tão grande que eu não acompanho tudo. Você entendeu? E eu vim para cá para falar a verdade, ainda que ela me prejudique. Eu não vou faltar com a verdade. Quando meu gerente está na loja atendendo, nem toda vez eu estou perto, mas eu sei de tudo que está acontecendo. Quando eu estou na minha sala, que não é tão longe, ele conhece a minha empresa, eu vi ele desequilibrado lá fora, brigando realmente. Eu fui dizer, o que tem a ver com esse cliente? O carro dele deu um defeito. E como deu um pane elétrico numa avenida, até eu também ficaria. Eu falei para o meu gerente, vamos resolver o problema imediatamente, levar um carro para dar para eles. E uma dessas vezes, que inclusive, a primeira vez que o carro deu defeito, ele foi para a minha loja. Ele foi calmo. Na segunda, o carro tornou a dar defeito. Aí ele já foi um pouco mais alterado. Na terceira vez, ele já foi muito alterado, porque até então o carro estava dando problema. Era um problema de defeito no veículo. E aí eu não sei o que aconteceu depois, e quando eu fui surpreendido, quando chegou a audiência para mim no PROCON, eu pensei que era por defeito do veículo. Mas não, era uma ação ele dizendo que ele não teria recebido o carro na minha empresa. O que isso é uma inverdade. Porque, primeiro, que ele recebeu com ela, segundo, que eles foram 3 vezes reclamar o defeito, quarta vez que eles pagaram até a 4ª parcela. Como é que eu compro um carro no mesmo endereço, o endereço é o mesmo dos dois. E esse carro chega na minha casa, eu nunca vi esse carro na minha vida. Se eu fui comprar logo e sei que esse carro não é para mim, eu comprei ele para uma pessoa da minha confiança e aí depois não sei o que aconteceu. Agora, a verdade é que assim, ele alega que o carro não é dele. Quando ele voltou na loja para reclamar, já muito alterado, eu sugeri para ele um distrato. Eu falei, tudo bem, o senhor não quer continuar, que o carro continue na sua irmã? Ele falou, não. Eu falei, então o senhor pega o carro dela e nós vamos quitar o carro. A loja recebe, tudo bem, chamamos ela. Ela queria que ele desse 5 mil para ela, que ela tinha dado de entrada. Ela disse que não ia dar, porque se ele disse que não ia dar os 5, porque o carro não era dele, ele não comprou o carro. Aí ele começou a dizer que ele não comprou o carro. Então ela disse, se tu me der meus 5 mil que eu dei, eu te devolvo teu carro em teu nome, porque deles, de fato, é 5, o resto é do banco. O banco pagou o carro para eles. Chamei eles dois e sugeri, né, que a gente desse 5 mil reais. Tudo bem, ela já estava com 4 parcelas, já estavam todas pagas, tudo direitinho. Atrasando, 2 dias, 3 dias, mas não é atraso. Quando nós sugerimos, eles queriam que a loja devolvesse sem uma depreciação. É muito fácil, eles pegam meu carro, usam 4 meses, e agora querem devolver, quem deu 5 recebe, quem tem a dívida no banco, a loja quita, e aí a loja fica com prejuízo. Eu falei, não, eu tenho que fazer uma nova avaliação, porque esse bem foi usado 4 meses, e aí será devolvido aquilo que for devido. Não, aí não tive mais entendimento. Então, o senhor reafirma que o contrato foi celebrado pelo autor? Sim. Né? Que ele estava presente com a irmã? Sim, toda a vida. No momento do a irmã, a sobrinha e o sobrinho, eles sabem quem veículo? é. Uhum. Todos eles. O senhor sabe quem está na posse desse veículo? Ela, a dona... Esqueci o nome dela. Dona Vicentina. Ela está... Inclusive, parece que agora, nessa última... Que ele já tentou por várias vezes, doutora. Só que agora, ele, inclusive, arrolou ela também no processo. Agora, ela disse assim, seu Josiel, eu não me recuso a entregar o carro. Não me recuso. Ele, no PROCON, na saída de lá do PROCON, ele estava muito alterado. E aí eu tentei falar com ele, porque assim, eu vejo ele como meu cliente. Tem um problema que envolve a minha loja e a minha parceira BV há 10 anos. Não tem nada de errado no nosso processo. Nós fizemos uma venda. Agora nós temos um problema de família. E eu não tenho como resolver isso. O que a loja sugeriu, como uma empresa jurídica, foi quitar junto à BV Financeira a dívida
E foi também que alguém devolvesse aquilo que usaram do meu carro. Porque eles usam o carro, ele estava... Teve um dia que ele deve lembrar que a mãe dele estava dentro do carro para ir para uma consulta. E eles foram, eles dois. Foi o dia que eu emprestei o carro para eles, 3 dias, para eles ficarem com o carro. Ok. Tem perguntas, doutor? Tem, sim, excelência. Esclarecimento. Quando na peça de contestação aqui da sua loja, consta que ele teria, no momento da compra, autorizado a irmã dele a buscar o carro e que ela teria ido sozinha e, por isso, não tinha sido solicitado nenhuma assinatura dela. Eu queria que você esclarecesse por que essa divergência entre o que consta na contestação, na defesa, né, da defesa que foi apresentada da sua concessionária, consta que vocês teriam entregue o carro para a irmã dele, ou seja, ele não estava presente, e que não teria sido solicitada a assinatura dela, porque ela seria irmã dele e ele teria no momento da compra. Só que aqui o senhor está falando outra versão, de que ele estava presente. Eu queria que o senhor esclarecesse por que essa divergência de... Se ele estava ou não no recebimento do carro? Sim. Sempre esteve. Ele foi comprar o veículo. Ele então o senhor sabe informar por que na defesa consta da sua empresa consta que ele foi entregue apenas para ela? Doutor, eu não consigo lhe explicar a parte jurídica porque não é minha área, eu vendo carro, tá certo? Então, agora, o que bem. eu posso lhe dizer é o seguinte, o que é a verdade é o que eu estou lhe dizendo. Agora, o que está aí eu não posso porque eu não sei a linguagem que se usa num processo, porque eu não tenho habilidade, graças a Deus, com isso. Tá. Eu só quero contribuir com a verdade. Não, eu só quero esclarecer também. Foi o senhor que, com os advogados, foi o senhor então, que repassou o que aconteceu para o advogado ou foi uma outra pessoa da sua empresa? Em todo momento eu estou tratando com o meu gerente, Tiago. Eu vim hoje porque está aqui. Eu estive lá na audiência do PROCON, onde teve arquivamento da ação, porque lá não houve um entendimento nem emocional. Lá eu, como empresa, fui sugerir uma solução. E houve um desequilíbrio emocional muito grande. Como eu não tenho por que brigar com um cliente meu, porque eu sou muito pequeno, e eu estou em um local sobrevivendo, como é que eu vou brigar com o cliente? Agora, o que precisa ser levado em consideração é assim, se a minha verdade não é verdade, eu vou continuar dizendo ela. Eles estavam juntos, inclusive com o sobrinho e a sobrinha, que depois eles foram na loja, os três a irmã dele, a sobrinha e o sobrinho, e aí eles até tiveram um desentendimento, onde ele chegou a dizer para ela que ela não é irmã dele. Aí eu não quis entrar nesse mérito. O sobrinho, essas pessoas estavam... As mesmas pessoas que estavam na compra estavam na entrega? Estavam, todos eles. Todos eles. Tem mais perguntas? Inclusive, na hora do defeito, eles estavam juntos, na hora que o carro deu pane do defeito, na hora que ele foi brigar pelo defeito do carro. O que me surpreendeu foi o seu Florencio, parece que é o nome dele, ele dizer que ele não sabia da compra, como é que ele reclamou o carro que estava com defeito, como é que eu reclamo um carro que eu não tenho ele. Tá, o carro não é meu. Aí entregaram um carro. Só para esclarecer, ele sabe da compra. O que ele afirma e que consta na inicial é que ele nunca recebeu, nunca esteve na posse do veículo. Ele nunca recebeu a posse do veículo, porque, inclusive, o documento de transferência de proprietário, eles ficaram devendo na loja, está até hoje lá dentro, por isso que não foi entregue para ele. Só mais uma pergunta. Lá, no procedimento da sua loja, quando a pessoa vai receber um veículo, ela assina algum documento recebendo? Assina. Ele assinou nesse dia? Ela assinou por ele, que não era dele. Não, mas se ele estava junto, estava toda a documentação no nome dele, por que ele não assinou? Eu vou ficar sem essa resposta para o senhor. Mas se isso que ele satisfaz, eu quero lhe dizer que eu estou lhe falando a verdade, eu não precisaria mentir. Agora, um pequeno procedimento não justifica uma condenação para alguém que quer se aproveitar de uma situação. O que o seu Florencio quer aqui é provar que... Eu acho que não é momento de estar acusando de... Sim, não interessa, tudo bem. Não, você não está assim. Eu queria só... Pode dizer mais um? Sim.